Sobre a proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo federal, eu vou conversar agora com André Bittencourt, que é especialista em direito previdenciário. André, uma ótima tarde para você. Tema é o que não falta, são tantos pontos apresentados que é difícil a gente escolher. Mas nós temos aí 3 modelos de previdência que foram apresentados, esse processo de transição, e eles merecem aí ser esmiuçados para quem está em casa entender. Eu queria que, na medida do possível, você explicasse, assim, para nós aqui da Record News, mas também para o telespectador, como que funcionam, melhor dizendo, esses 3 pontos que, se o projeto for aprovado, eles serão validados. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Uma boa tarde para você, para seus ouvintes também. É um prazer estar aí na Record News, podendo trazer informações a respeito desse importante tema, né? Que vem movimentando aí não só o noticiário, como a sociedade brasileira nos últimos anos. Bom, como você já colocou, o primeiro ponto que nos chama a atenção, assim como aconteceu na medida provisória que visa ali o combate à fraude, os militares não estão previstos, né? Por falta de tempo, como você colocou, discutível. Mas também entendemos que tudo que fica para depois no Brasil, de repente, pode acabar não acontecendo. Bom, enfim, o que se coloca, então, nessa reforma que foi colocada hoje ao Congresso pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro? Nós temos ali, como você colocou, o final da aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição hoje é uma aposentadoria destinada aos homens que contribuem por 35 anos e às mulheres que contribuem por 30 anos. E isso não independe de idade mínima. E essa era uma grande crítica que se colocava há algum tempo, dizendo que essa era uma aposentadoria que trazia um grande prejuízo aos cofres públicos, e então acaba se colocando agora a extinção dela. Nós vamos ter aí uma regra de transição, foram trazidos 3 modelos, onde, a princípio, o segurado vai ter o direito de optar qual a mais vantajosa dentre as 3, né? Mas um ponto que se coloca é essa extinção, se ela vai ser benéfica ou não a longo prazo, a partir do momento em que a gente sabe que ela resolvia o problema de uma grande gama de trabalhadores que tem já uma idade um pouco mais avançada, tem uma carga contributiva significativa, porém não está mais no mercado de trabalho, não consegue se inserir nesse mercado hoje tão competitivo, né? Então ela vinha e resolvia, ela trazia um benefício para essa pessoa que de repente estava lá com 55, 58 anos, não conseguia se recolocar no mercado de trabalho, mas tinha ali um homem, por exemplo, 35 anos de contribuição. Então, vamos ver o que as discussões aí, como é que elas vão ser feitas, mas a princípio isso é uma situação que é preocupante a partir do momento em que lá no futuro essa conta possa chegar e se possa colocar ali uma grande margem, um grande pedaço da sociedade brasileira à margem, né, de uma série de situações mínimas de sobrevivência, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? A questão da aposentadoria por idade, que seria aí a única aposentadoria programável, vamos dizer assim, porque nós temos a por invalidez, mas ela não é programável, ela pode vir de uma situação inesperada, enfim. Então, a aposentadoria por idade, ela, na regra geral, traria a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens no meio urbano. No meio rural, ele já coloca um outro patamar, né? Ele traz lá uma idade diferenciada. Hoje nós temos essa possibilidade de aposentadoria para as mulheres aos 55 anos e para os homens aos 60. Agora iguala-se, homens e mulheres se aposentando no meio rural por 60 anos. Isso também é uma situação um pouco preocupante, porque quando você entra nos rincões do Brasil, você descobre que essa parcela da população tem um trabalho muito árduo, começa a trabalhar muito cedo, né? Geralmente ali sai da infância e já está ajudando os pais nesse trabalho, muitas vezes em situações bastante adversas, né? Secas prolongadas, enfim, uma alimentação bastante escassa, e aí, então, antes dos 60 anos, essa população não teria direito à aposentadoria. Em ambas, na rural e na urbana, também se mexe no tempo mínimo, naquilo que a gente chama de carência para a obtenção do benefício. Hoje, numa aposentadoria urbana,
O segurado ele tem que ter 180 contribuições vertidas ao sistema para ele poder ter direito a uma aposentadoria. 180 contribuições, nós estamos falando aí, então, de 15 anos de contribuição. E lá no meio rural eu também precisaria comprovar 15 anos de exercício de atividade rural. E agora aumenta esse período para 20 anos, então eu só vou poder me aposentar se eu tiver a idade mínima prevista agora pela PEC e também a comprovação de 20 anos de período contributivo. E aí vem uma nova situação para a aposentadoria urbana. Se você comprovar que você tem 65 anos homem e 20 anos de contribuição mulher, 65 anos homem e 62 mulher, e ainda os 20 anos de contribuição, você não vai se aposentar com a integralidade, né? Integralidade dentro daquela média das contribuições que você verteu ao longo da sua vida. Quando você, por essa nova regra, completar os 20 anos, você só terá direito a 60% do resultado da sua média contributiva. Então, vai feito o cálculo lá dos valores que você contribuiu ao longo da vida, e se você tem 20 anos de contribuição, você só vai se aposentar com 60% deste resultado. E aí vai subir 2% a cada ano contribuído. Então, para você chegar numa situação de receber 100% da sua média, você obrigatoriamente tem que estar contribuindo por 40 anos. Então, vamos lá, mais uma vez. Você, aos 65 anos, para ter os 40 anos de contribuição, você teria que começar a fazer os seus aportes financeiros aos 25 anos de contribuição. Tá? Aos 20 anos de idade, desculpa, 25 anos de idade. Agora, veja, aqui, de repente, você atende uma situação da população mais pobre, mais carente, porque a gente sabe que essa é a população que, na prática, começa a trabalhar mais cedo. Né? E era essa população, muitas vezes, que se socorria da aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela conseguia ter uma carga contributiva maior lá aos 53, 55 anos, enfim. Então, o que acontece? Essa pessoa que começou a trabalhar muito cedo e contribuir muito cedo, pode ser que ela chegue aos 65 anos, então, com a possibilidade dessa integralidade. Só que a grande pergunta é, esta parcela da população que não tem estudo, que já tem uma situação totalmente diferenciada de vida, ela dificilmente conseguirá chegar aos 65 anos trabalhando efetivamente dentro do mercado de trabalho. Então, a gente começa a perceber, por um lado, que para os pobres vai ser difícil ter uma aposentadoria integral, e para aqueles que, de repente, têm uma situação mais privilegiada, também vai ser difícil, porque, veja, nós estamos falando aí de uma população que cursou a faculdade, de repente vai fazer um curso de pós-graduação, e ele vai começar a entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde, né? Um pouco após os 25 anos. E aí ele vai chegar aos 65 anos também sem uma carga contributiva suficiente para ter a integralidade. Então, vai ser bem difícil que no futuro os trabalhadores brasileiros possam se aposentar com 100% da média daquilo que contribuíram ao longo da vida.